Graça e paz, povo de Deus. Voltando à nossa aula, eu quero indicar para vocês 3 livros que são bons para você poder ler e estudar sobre evangelismo. O primeiro deles é Paixão pelas Almas, Oswaldo Smith, da editora Vida. É um clássico nessa área de paixão pelas almas, do despertamento, reaviver essa chama de estar apaixonado pelo perdido. Pés Formosos, com o guia do estudo da Jocum. São passos para um estilo de vida de evangelismo, e um livro que eu recomendo que deva ser lido e relido de vez em quando é o Plano Mestre de Evangelismo do Dr. Robert Coleman. Inclusive no final da sua apostila, que eu estou disponibilizando aí para você baixar, você vai ter um resumo desse livro, mas o bom mesmo é dar uma lida dele de vez em quando, amém? Muito bem. Nós vamos continuar agora sobre o Evangelho Eterno. É lógico que, como nós falamos, queríamos destacar a questão da diferença entre a disciplina do evangelismo e o dom de evangelista, como também definir melhor o que é evangelho. Conhecendo melhor o evangelho, nós vamos poder evangelizar melhor, nós vamos poder levar um evangelho autêntico e verdadeiro. Por que eu quero dar ênfase no Evangelho Eterno? Bom, e eu quero caminhar com você por isso. Lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, nós vamos ter lá a palavra registrada assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho Eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. A toda etnia, então, né? Toda a terra. Esse Evangelho Eterno será proclamado, mas já está sendo acionado por nós através da intercessão. Então, primeiro eu quero deixar claro que não são vários evangelhos. Alguma pessoa já me perguntou: poxa, mas Evangelho Eterno é outro evangelho? Não, o evangelho é o mesmo evangelho, contudo, com uma ênfase diferente. Então, veja só, nós temos 3 menções do evangelho em relação no Novo Testamento. É lógico que ainda temos o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, mas 3 são os principais evangelhos anunciados. O Evangelho do Reino, mais destacado em Mateus; o Evangelho da Graça, mais destacado pela era da igreja, né? essa dispensação da graça; e o Evangelho Eterno, como anunciado em Apocalipse 14, 6. O Evangelho do Reino, principalmente destacado no Evangelho de Mateus. Por quê? Porque o Evangelho de Mateus foi escrito para o povo judeu. Dentro do Evangelho do Reino, anunciado principalmente aos judeus, por causa da visão ainda da Tanaka, a visão da promessa, né? O povo da promessa, a promessa inicial, o povo da promessa, o rei da promessa e o reino da promessa. Então, baseado na linha teológica traçada na Tanaka, nós temos aí o Evangelho do Reino para focar principalmente o povo hebreu, o judeu. O Evangelho da Graça é anunciado pela igreja, como está lá registrado pelo apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça percorre a era da igreja. Quando começou a era da igreja? Em Mateus 16, quando Pedro responde a Jesus quem ele era na visão dos apóstolos, na visão dos discípulos, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus pega essa afirmação e sobre essa afirmação, sobre esse fundamento, ele diz: sobre esse fundamento eu vou edificar a minha igreja. Que fundamento? Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, dali em diante, daquele momento que Jesus declara isso, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, a igreja foi concebida. Ela nasce de fato em Atos 1:8, como nós já falamos. Ela nasce de fato em Atos 2, na descida do Espírito Santo, no Pentecoste. Começa a era da igreja, e nessa era se evangeliza através do Evangelho da Graça. A ênfase, o foco é o Evangelho da Graça. O assunto do Evangelho do Reino e do Evangelho da Graça é o mesmo. É Jesus Cristo, o Filho de Deus.
Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A mensagem do Evangelho é focada naquela declaração que nós lemos na aula anterior do apóstolo Paulo, né? Que Cristo morreu conforme as Escrituras, foi sepultado conforme as Escrituras, ressuscitou conforme as Escrituras e foi visto por várias pessoas conforme as Escrituras. Então a palavra, o Evangelho é esse, é o mesmo, não muda. Mas agora, na era da igreja, ela tem um foco de transmitir a graça com verdade, como diz João capítulo 1, versículo 17, que Jesus Cristo veio se manifestar com graça e verdade, tendo sido pela lei, agora por graça e verdade. E em terceiro lugar, o Evangelho eterno. No Evangelho eterno, nós temos aí a declaração de Apocalipse 14, 6, como nós lemos, né? E eu quero afirmar que, novamente, o Evangelho eterno não é diferente dos outros evangelhos. O tema é o mesmo, o assunto é o mesmo, a forma é diferente, a função é a mesma, testificar, testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. Agora, a forma como isso acontece é diferente. A forma do Evangelho eterno é pelos anjos e também pela criação. Anjos e criação são a forma como o Evangelho eterno é anunciado. O Evangelho da graça, pela igreja. O Evangelho do reino, aos judeus, pela igreja também. Então, isso são formas diferentes, mas são formas diferentes, mas a função é a mesma. Qual é a função? Anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós não estamos anunciando outro Evangelho. Então, são o mesmo Evangelho, mas com formas diferentes. Mesma função e mesma verdade. Contudo, as formas e o tempo são diferentes. Então, por que nós vamos dar ênfase agora com vocês aqui sobre o Evangelho eterno? Em primeiro lugar, por causa do momento em que nós estamos vivendo, o momento profético em que nós estamos vivendo, a proximidade da volta de Jesus Cristo. Meditando na parábola das 10 virgens, o Espírito Santo configurou uma frase no meu coração. Ele disse assim: feitosa, acenda a candeia, encha a vasilha, o noivo se aproxima. Essa frase traz consigo 3 grandes verdades. A primeira verdade é que a igreja precisa estar pronta. Acender a candeia é uma igreja de prontidão, uma igreja preparada, uma igreja pronta para agir, uma igreja que negocia, que é ativa, que trabalha. Acenda a candeia, encha a vasilha. A vasilha fala de óleo, de estar preparado, de unção. A igreja precisa estar preparada, a igreja precisa buscar uma unção renovada, a igreja precisa andar em santidade, essa unção nova que vem sobre a igreja, esse avivamento que vem sobre a igreja agora, e eu creio no último grande avivamento antes da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja precisa estar com a vasilha cheia de óleo, andando em santidade. Nós precisamos pagar um preço da santidade. Esse momento em que nós vivemos, é por isso que nós estamos falando do Evangelho eterno, porque o noivo se aproxima. O fim da era da igreja já está determinado. Nós estamos vivendo o fim da era da graça, o fim da era da igreja. A dispensação da graça termina e o noivo se manifesta. Por isso, segundo lugar, porque se esse momento que nós vivemos é da proximidade da volta de Jesus Cristo, nós não temos tanto tempo assim, nós temos pouco tempo, né? Se fala muito sobre quando será, como será, bom, a data certa nós não podemos precisar, mas nós sabemos que é nessa geração, nós sabemos que é nos próximos anos, e você precisa estar preparado. Então, não há tempo para nós investirmos em treinamento para alcançar determinados povos, só para conhecer a cultura, entender a língua, aprender a língua e traduzir a Bíblia para a língua desses povos, vai levar cerca de 20 a 30 ou 40 anos. Nós não temos esse tempo. Jesus volta antes disso. Então, precisamos acionar o Evangelho eterno, porque acionando o Evangelho eterno, nós vamos liberar anjos e, através da manifestação da criação, trazer a consciência aos homens da presença de Deus, do Deus Criador, do Deus Criador dos céus e da terra. Em Salmos capítulo 2, versículo 8,
10. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra, os confins da terra, por tua possessão. Pede-me e eu te darei. Não está falando apenas de ir, mas está falando principalmente de interceder. O tema de Salmo 2,8 não é tanto sobre orar, não é tanto sobre ir, mas tanto sobre orar. Nós precisamos pedir, orar e alcançar a herança através da intercessão pelas nações da terra. Ore pelos povos não alcançados, interceda por ele. Povos que estão distantes socialmente, geograficamente, onde há um distanciamento que nos impede de chegar de maneira rápida e precisa nesses lugares. Vamos acionar o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno é pelos anjos. Você já deve ouvir falar de muçulmanos que se converteram através de sonho, de visões, tendo visões e encontros com Jesus. E eles estão se convertendo. O Evangelho Eterno está sendo liberado sobre esse povo, sobre essa nação, e nós precisamos intensificar nossas orações. O Salmo 19, no versículo 1 diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. De 1 até o versículo 6, você vai ver a manifestação do Evangelho Eterno através da criação. O salmista declara isso, que a glória de Deus, que os céus proclamam, que os céus declaram a glória de Deus e que o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um discurso silencioso, mas um discurso preciso, um discurso que alcança em todas as dimensões, até os confins de uma extremidade até a outra da terra, diz o salmista. Então o Evangelho Eterno tem uma abrangência, um alcance muito maior que a nossa capacidade de chegar. Por isso precisamos falar, anunciar e liberar o Evangelho Eterno através da intercessão. Essa revelação especial de Deus que nós temos hoje, através do Evangelho da Graça, ela é limitada no seu alcance. Mas o Evangelho Eterno não tem esse limite. Por quê? Porque ela se manifesta a todos por meio da criação. Então, oremos e vamos acionar o Evangelho Eterno, intercedendo por essas nações. Tem lugares onde nós não vamos poder chegar, povos isolados, grupos isolados, etnias isoladas, e o Evangelho Eterno, através da criação, pode alcançar a todos. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 19, ele diz: portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, Deus manifestou a eles. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, indesculpáveis. Então Paulo enfatiza aqui a revelação universal e perpétua, desde o princípio, claramente se reconhece. Então, o que se pode manifestar, Deus lhe manifestou, através da criação, para que eles entendam e claramente vejam. É bem claro o que o texto diz. Mas aqui, o Evangelho Eterno está tocando na questão da eternidade e do poder de Deus. Então, nós temos aí no Evangelho Eterno a eternidade, o poder de Deus e essa invisibilidade de Deus, que são expressos através da criação. Essas coisas são manifestas através da criação. E em Apocalipse capítulo 6, o texto completa dizendo que esse anjo sai proclamando com grande voz, e ele destaca 3 coisas: temei a Deus, dai glória a ele, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Temei a Deus, dai glória a ele e adorai. Essas 3 são as ênfases do Evangelho Eterno, através da criação, através dos anjos, para que o temor de Deus, não o medo, não é tremor, mas é temor de Deus, a reverência, o respeito reverente do Criador,
a glória que lhe é devida e a adoração que é exclusiva. Somente a Ele devemos adorar. Então o Evangelho eterno traz essa ênfase tão forte, tão importante. Então veja, o Evangelho eterno circula em torno dele alguns temas muito importantes. Primeiro, o noivo se aproxima. Acenda a candeia, encha a vasilha, o noivo se aproxima. Esse é o tempo em que nós vivemos. No Evangelho eterno, o anúncio é através dos anjos, mas principalmente através da criação. Os céus proclamam a glória de Deus. No Evangelho eterno, nós temos o foco na intercessão, mais do que ir, não exclusivamente, mas prioritariamente, criar o hábito da intercessão pelas nações. Mesmo em indo, devemos estar intercedendo. Faz parte do Evangelho eterno esse tema da intercessão. E é muito importante que você entenda que quando nós oramos, quando nós intercedemos, estamos manifestando a luz. E onde houver a manifestação da luz, a cruz é revelada. Nós precisamos revelar a cruz, e ela não é só revelada através da ação, mas também através da intercessão. Além da questão da intercessão, nós temos o relacionamento. O Evangelho eterno é um evangelho que proclama o relacionamento com o Criador. Qual é o propósito do Evangelho eterno? Assim como o Evangelho da graça e o Evangelho do reino, é formar uma família de filhos parecidos com Jesus. Então, o Evangelho eterno também é relacional. Por isso, nós precisamos estar promovendo o relacionamento através do Evangelho. Outra coisa, o Evangelho eterno é Deus se revelando através da história. É a história de Deus formando sua família, é a história de Deus formando o seu povo. E é muito importante você entender que o nosso Deus não é Deus de um momento, Ele é Deus de uma história. Deus não quer se manifestar por um momento na sua vida, Deus quer se manifestar através da sua história. Por isso, o Evangelho eterno é importante. Dentro da evangelização do mundo, dentro do evangelismo, nós temos que dedicar tempo à intercessão, interceder pelas nações da terra. E você vai ver que não é só pelas nações da terra. Daqui a pouco vamos incluir um pouco mais sobre a importância da intercessão no evangelismo. E por último, o Evangelho eterno revela a eternidade, o poder e a invisibilidade de Deus no meio das nações, expressos através da criação de Deus. Assim, o Evangelho eterno pode romper, crescer através da nossa intercessão. Alguns dias atrás, eu estava meditando em Marcos, caiu na minha leitura regular, Marcos capítulo 1, e me deparei com o versículo 14 e 15 de Marcos. E olha só o que diz lá. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Aquele primeiro evangelho que nós falamos agora há pouco. Pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Olha, o anúncio no início do ministério efetivo de Jesus, ele está saindo aqui depois da tentação do deserto, vitorioso, e aí imediatamente ele começa a proclamar o evangelho do reino de Deus. Evangelho que já foi preparado o caminho por João Batista, quando ele fala do batismo de arrependimento, quando ele declara: arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus. Jesus começa o seu ministério declarando essas palavras, e são fortes essas palavras. E eu creio que na plenitude do tempo, o Deus da história planejou, na plenitude do tempo, do filho nascido de mulher, como diz Gálatas, que o evangelho fosse anunciado, o evangelho do reino. E Jesus começa com 4 palavras bem claras: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, e arrependei-vos e crede no evangelho. Então eu quero associar isso com o tempo que nós estamos vivendo hoje.
Marcos capítulo 1, 15, Jesus declara: o tempo está próximo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Olhando para o tempo em que nós vivemos, nós podemos dizer que o fim da era da igreja está cumprido. O tempo da era da igreja está cumprido. Se o tempo da era da igreja está cumprido, a plenitude de um tempo chegou. Como Deus é Deus de história, essa plenitude que chegou determina um novo momento, um novo tempo, um novo ciclo, uma nova dispensação se aproxima. E nessa nova dispensação que aproxima, o reino de Deus está próximo. O rei está voltando. O seu reino que foi anunciado, explicado e expandido, a gente vê isso no Novo Testamento, o reino de Deus sendo, ele foi declarado, pregado, ele foi explicado, ele foi expandido através do crescimento da igreja, mas agora o seu reino será estabelecido, o reino milenar. O rei está voltando e nós governaremos com ele. Então, a palavra que Jesus deu no início do seu ministério é palavra para o tempo presente que nós estamos vivendo. O reino de Deus está próximo. O rei está voltando. Arrependei-vos. A mesma declaração daquela época que Jesus inicia o seu ministério é importante hoje. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse tema do arrependimento, porque ele é um tema que envolve o Evangelho. As boas novas do Evangelho, além da salvação, é o relacionamento que nós devemos ter com Jesus. E é necessário que haja arrependimento na conversão. É necessário que o poder que o Evangelho traz de converter as pessoas para um novo caminho através do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é muito importante que nesse Evangelho, nesse evangelismo, as pessoas sejam levadas ao arrependimento. Há duas coisas que estão ligadas fortemente à volta do rei e também ao evangelismo. A glória, a manifestação da glória de Deus e o arrependimento. Sem esses dois temas, nós vamos ter dificuldade de pregar um evangelho verdadeiro, legítimo e eficaz. Precisamos crescer nisso, precisamos nos aprimorar nisso. O arrependimento é um tema importante e eu vou dedicar alguns minutos para falar com você sobre o arrependimento. Por que que isso é importante? Então, arrependei-vos. A tristeza segundo Deus, baseada lá em 2 Coríntios 7, 9 a 11. Paulo fala de dois tipos de tristeza. A tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo o mundo é morte, leva à morte, é o remorso. A tristeza segundo Deus é o arrependimento, leva à vida. A tristeza segundo o mundo, o foco é em você. A tristeza segundo Deus, o foco é contra quem eu pequei, contra Deus e contra a pessoa que eu preciso restituir, que eu preciso pedir perdão. A tristeza segundo o mundo, o foco está em você mesmo. O remorso é apenas um medo de ser pego. O arrependimento é um medo de entristecer ao próximo, a pessoa que foi atingida com o nosso pecado. Então, esse tempo é tempo de apresentar frutos dignos de arrependimento, como diz João, e nós vamos falar já nisso, como diz João. Então, nós precisamos de arrependimento, e começa por nós. Se Deus, meus amados, vai trazer juízo, Ele começa por sua casa. Então, nós precisamos nos arrepender. Eu tenho buscado uma vida de arrependimento, busco uma vida de arrependimento. Por quê? Porque o tempo está próximo, o reino de Deus está próximo. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Esse tempo é tempo de arrependimento. Não é tempo de rir, é tempo de chorar. É tempo de, como diz Tiago, lavar as mãos, purificar o coração, né? Chorar nesse tempo, né? Transformar nosso riso em choro, em arrependimento sincero. E crede no Evangelho, mas temos que anunciar esse Evangelho. E eu destaco Romanos 10, 14, porque assim, nós temos que verbalizar isso, nós temos que anunciar isso. Como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? É necessário essa nossa jornada. Agora,
um outro ponto importante dentro da evangelização é que a evangelização, na verdade, é um confronto de poderes. Tá? E esse é um princípio de batalha espiritual. Nós precisamos preparar a igreja para esse confronto de poderes. A igreja não pode mais ficar omissa. Na verdade, para nós, como igreja, foi nos dado uma armadura, a armadura espiritual, a armadura de Deus, capacete, coraça, cinto, sandálias, espada, escudo. E quem recebe uma armadura é para uma batalha. Há um confronto de poderes. E quando nós saímos para confrontar isso na realidade da terra, nós vamos enfrentar uma batalha espiritual real. E nessa batalha espiritual real, os espíritos demoníacos estão aí impedindo os indivíduos de se tornarem tudo aquilo que Deus quer que eles sejam. A melhor abordagem para que esses espíritos demoníacos sejam expulsos é confrontá-los, bem como qualquer fortaleza que eles tenham estabelecido na vida de qualquer pessoa. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Ele diz assim: mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paulo está dizendo bem claramente aqui que o Deus desse século cegou o entendimento para que não vejam. Se, ele diz, versículo 3, mas se o evangelho está encoberto, então está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. E como nós podemos trazer revelação desse evangelho sobre essas pessoas? Como é que nós vamos poder tirar essa escama, essa cegueira? Porque esse Deus desse século tem cegado o entendimento. Não é possível sem confronto. Olha o que diz versículo 10, capítulo 10 de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 6. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, não são humanas, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a nossa submissão. É necessário estarmos submissos a Deus, é necessário buscarmos submissão a Ele. Então, nesse confronto de poderes, nós vamos tirar as escamas e saber que as armas que nós vamos usar não são humanas, mas são poderosas em Deus. No Novo Testamento, nós temos várias armas espirituais sendo reveladas. A oração, o nome de Jesus, o sangue de Cordeiro, o jejum, a adoração, são armas poderosas que nós temos em Deus. Agora, se nós estamos no confronto, nós precisamos entender um pouco sobre essa batalha. Então, o exército inimigo, ele se organiza, se estabelece por área de atuação e hierarquia. E nós precisamos saber. Não vamos entrar nesse detalhe, porque é uma aula longa, mas eu quero deixar claro para você que nos níveis de batalha espiritual existem pelo menos 3. O primeiro nível é o nível terrestre, nível solos. É o nível que nós lidamos com pessoas que estão endemoniadas, pessoas que estão oprimidas, pessoas que estão sobre um manto de cegueira. Quando nós oramos por essas pessoas e expulsamos os demônios, nós estamos exercendo o nível terrestre. É a expulsão de demônio, é a libertação dessa pessoa. É quando nós confrontamos espíritos demoníacos que molestam os indivíduos. Mas além desse nível, nós temos um nível oculto. No nível oculto, aí nós estamos tratando já com uma organização maior das forças das trevas. Tais como bruxaria, satanismo, maçonaria, religiões, seitas e heresias, nova era e coisas similares. São espíritos de religiosidade
e dominadores que exercem uma influência sobre a mente dos homens numa área muito mais abrangente e maior, um grupo maior de pessoas, uma sociedade toda, uma região toda. E nós temos a batalha espiritual do nível estratégico, que envolve as lutas contra principados, contra poderes que governam as trevas. Nesse nível, o nível é estratégico porque poucas pessoas discernem e poucas pessoas trabalham nesse nível estratégico, mas é uma realidade. Então, o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura para poder resistir ao dia mau e enfrentar essa batalha. Então nós devemos tomar o cuidado para não substituirmos os meios pelo fim. Na verdade, a batalha espiritual é um meio para chegarmos ao fim. O nosso fim é a salvação, é os confins da terra, é orar e interceder por essas pessoas para que elas sejam salvas, libertas das suas cadeias. Jesus ensinou a seus discípulos, com a edificação da igreja, que seria inevitável, ocorreria o confronto de batalha espiritual. E como esse confronto acontece? Na próxima aula eu quero estudar um caso com vocês, o caso do Gadareno, para nós podermos ver como o evangelismo e a batalha espiritual estão ligados. Amém? Então, até a próxima aula, que Deus o abençoe, em nome de Jesus.